Senhor. Então hoje eu posso olhar para trás e agradecer ao Senhor, irmão, porque Ele me deu graça suficiente para atender ao chamado dEle. Amém, irmão? Então muito obrigado pelas orações de vocês em meu favor. Quando nós chegarmos lá no céu, certamente vocês serão galardoados por Jesus também, pela obra de Deus ali na Argentina. Vamos ler a palavra de Deus, irmão. Esse texto que eu vou ler, eu nunca preguei nesse texto, irmão, mas foi o texto que Deus colocou no meu coração. E eu li, reli, estudei e orei ao Senhor, porque nós devemos fazer assim a obrigação nossa, né, irmão? A gente não pode chegar diante da igreja e ficar enrolando. A gente tem que ser sincero e tem que ser fiel. E eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês. Mateus capítulo 20. E eu quero dizer também a vocês que eu nunca ouvi ninguém pregar nesse texto. Nunca ouvi ninguém pregar nesse texto, irmão. Mateus capítulo 20. Versículo. É o versículo 17 em diante, irmãos. Mateus 20, versículo 17 em diante. Nunca ouvi ninguém pregar nesse texto, digo uma vez mais. São Mateus 20, 17. Encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, quantos trouxeram Bíblias esta noite? Amém. Graças a Deus pela fidelidade dos irmãos. Glória a Jesus. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou a parte seus 12 discípulos. E no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda do teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E diz-lhes ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Amém, graças a Deus. Aleluia. Amém? Já ouviram alguém pregar sobre a mulher de Zebedeu? Quem já ouviu? Pois é, ninguém prega sobre a mulher de Zebedeu. Talvez por isso Jesus mandou que eu pregasse sobre ela esta noite. Que é sobre a mulher de Zebedeu que nós vamos pregar nesta noite. Meus irmãos, vocês viram que ela fez um pedido para Jesus. O que vocês acham? Dá para pensar que tipo de mulher a mulher de Zebedeu? Podem dizer, podem responder. Eu estou fazendo uma pergunta para vocês. Ou vocês nunca leram essa passagem na Bíblia? Quantos já leram essa passagem na Bíblia? Pouca gente, né? Que vergonha. Egoísta? A irmã está dizendo aqui que ela era muito egoísta, porque ela fez um pedido para Jesus: Senhor, eu quero que meus filhos sentem um do teu reino, um do lado direito e um do lado esquerdo. Que tipo de mulher a mulher de Zebedeu? Hã? Corajosa, egoísta. O que mais? Interesseira, atrevida, orgulhosa. Vocês não sabem nada da mulher de Zebedeu. Permita dizer isso para vocês. Vocês não sabem nada. Irmãos, quando eu li esse texto, eu comecei a meditar, eu descobri muitas coisas sobre ela. A primeira vez que eu li, eu disse: Jesus, que mulher mais presunçosa. Mas não era bem assim, não. Quando nós lemos sobre a vida de Jesus, nós encontramos que muitas mulheres, a Bíblia diz, muitas mulheres seguiam e serviam a Jesus. Desculpe, irmãos homens, é porque hoje é um culto de mulheres, por isso a mensagem é para elas. Talvez vai servir para vocês também. Então a Bíblia diz que muitas mulheres seguiam e serviam a Jesus.
E em outro evangelho diz, elas serviam com os seus bens. Então havia algumas mulheres que tinham recurso financeiro e com os seus recursos elas serviam a Jesus. Eram mulheres fiéis, mulheres que amavam a Jesus. E a mulher de Zebedeu, irmãos, ela estava entre essas mulheres. Mas antes da gente falar da mulher de Zebedeu, vamos falar do marido dela. Quem era Zebedeu, irmão? Vocês também não sabem quem era Zebedeu. Irmão, Zebedeu, ele era um empresário. A Bíblia diz que ele era um homem que trabalhava com pesca, e além dos 2 filhos ajudarem, a Bíblia diz que ele tinha empregados também. Então ele era um empresário, ele não era um pescador qualquer. Ele era um homem conhecidíssimo na cidade onde vivia. Tanto que a Bíblia se refere à mulher de Zebedeu, os filhos de Zebedeu, porque ele era um homem conhecido na cidade. Todo mundo sabia quem era aquele homem. E a Bíblia diz que Jesus, no começo do seu ministério, passou exatamente por aquela praia onde Zebedeu estava trabalhando. A Bíblia diz consertando as redes, junto com seus 2 filhos e com seus empregados. E Jesus parou, viu aquela cena e disse: ei, vocês querem ser pescadores de homens? E a Bíblia diz que aqueles 2 jovens deixaram seu pai, os empregados, e seguiram a Jesus. Quem eram aqueles 2 jovens? Tiago e João. Aleluia. Agora surge aí a mulher de Zebedeu. Irmãos, as mulheres, principalmente as mães, elas têm influência total sobre seus filhos. E os filhos em geral seguem o exemplo mais da mãe do que do pai. Por quê? O pai sai cedo para trabalhar e muitas vezes volta à noite. Mas e a mãe que passa o dia em casa com o filho? Então ela influencia aquele filho. Ele vê como a sua mãe procede, o que a sua mãe diz, as conversas. E criança está atento a tudo. Então, a mulher de Zebedeu, irmãos, ela era uma seguidora de Jesus. Ela aprendeu a amar Jesus. Veja que nesse texto que nós lemos, Jesus estava falando, irmãos, da morte dele, da crucificação dele. Jesus estava falando que morreria, seria sepultado, ressuscitaria, iria para o céu preparar lugar e voltaria para levar o seu povo para si, e depois viria para instalar o seu reino. Aleluia. E aquela mulher amava Jesus, era uma seguidora de Jesus. Quando Jesus falou isso, ela disse: então eu quero ter uma conversa contigo. E Jesus olhou para ela e disse: o que tu queres? Ela disse: eu quero que meus 2 filhos sentem no teu reino, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Aquela mulher, irmãos, era admirável. Ela queria o melhor para os seus filhos. Por que que eu sei que ela era uma mulher que amava Jesus? Ela podia ter dito: meus filhos, vocês ajudam o pai de vocês. Quando o pai de vocês falecer, vocês ficarão à frente desse negócio. Mas ela não se preocupou com isso, irmão. Eles querem seguir Jesus, deixa eles seguirem a Jesus. Eu converso com muitas irmãs, especialmente ali no Templo Sede. Irmã, seu filho, meu filho está na universidade. E o seu filho, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser contador, meu filho vai ser isso. Ainda não encontrei uma mãe dizendo: meu filho será um ganhador de almas. Viu, irmãos? Mas a mulher de Zebedeu não se preocupou com os negócios. Ela entregou de coração os seus filhos. Não existe nem um versículo na Bíblia dizendo que aquela mulher recriminou seus filhos por eles haverem deixado o trabalho deles e terem seguido a Jesus sem ganhar nada. E eles foram seguidores fiéis de Jesus, irmãos. Vamos ver Tiago. Tiago tornou-se um dos discípulos de Jesus. Fiel. Tão fiel, irmão. Tão intrépido. Que depois que Jesus foi para a eternidade, a Bíblia diz que Herodes levantou uma grande perseguição com a igreja. E foi um problema muito sério. E o que foi? Qual foi o primeiro dos apóstolos que Herodes mandou prender?
Tiago. Eu não sei se a mãe dele ainda existia nessa época, mas o livro de Atos nos registra o pobre do Tiago lá na prisão. E depois, sabe o que foi que Herodes fez? Mandou cortar o pescoço de Tiago, lá dentro da prisão. Ele foi o primeiro dos apóstolos que foi martirizado, irmão, porque pregava a verdade, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei se Tiago vai sentar do lado direito ou esquerdo de Jesus, mas que ele será grandemente galardoado, irmãos. Isso eu sei que será. Porque ele foi fiel a Jesus, teve oportunidade de negar a Jesus, mas ele preferiu entregar o seu pescoço para a espada e ser fiel ao Senhor até o fim. Esse foi um dos filhos da mulher de Zebedeu. E o outro, irmão, é o João, tão conhecido nosso. Nós, quem é aluno da escola dominical, está aprendendo muita coisa sobre ele. João, irmão, quando eles começaram o ministério apostólico deles, Tiago e João, eles eram muito afoitos. Tão afoitos eles eram, que uma certa ocasião Jesus entrou na cidade de Samaria. E os samaritanos não receberam a Jesus, porque os samaritanos não gostavam dos judeus. E Tiago e João disseram: Jesus, vamos fazer como Elias fez. Vamos logo dizer para Deus descer fogo do céu e acabar com a raça dos samaritanos. Jesus disse: não, não é assim não. Eu não vim para isso não, eu vim para salvar as pessoas. João aprendeu logo isso, irmãos. Aprendeu logo isso. E João tornou-se um apóstolo tão íntimo de Jesus, irmão. Tão íntimo, que quando Jesus estava realizando a última Santa Ceia, Jesus disse: um de vocês vai me trair. E Pedro fez um sinal para João. Pergunta quem é. Eu não sei por que Pedro não perguntou, porque Pedro era o primeiro que falava. Mas naquele momento João pergunta quem é. E a Bíblia diz que João reclinou, olha a intimidade, irmão, a cabeça no peito de Jesus e disse: Senhor, quem vai te trair? Jesus disse: aquele a quem eu vou dar um bocado molhado. E Jesus molhou o pão no vinho e deu para Judas. Só que ninguém entendeu. Mas foi João, irmão, reclinado no peito de Jesus. A mulher de Zebedeu conhecia seus filhos, irmãos. Por isso ela pediu. Ela podia ter dito: meus filhos são preciosos, Jesus, e eu quero que eles fiquem sempre, sempre ao teu lado. Que mulher extraordinária, irmãos, aquela mulher. Quando Jesus estava no alto da cruz, nos últimos momentos da sua vida terrenal,